poderiam ser cobrados, por exemplo, 10 questões por prova. E dessas 10 questões, 7, 6 ou menos, ou mais do que isso, poderiam ser de lei seca. Bom, eu acho que daí se extrai uma dica muito valiosa. Então, se cai penal, legislação penal especial, cai mais lei seca do que doutrina e jurisprudência. Então, se eu tiver que estabelecer uma ordem de prioridades, qual será ela? Evidentemente que será a leitura da lei seca. Não estou falando que isso é um dado concreto. Esse era o exame pelo qual passava. Então, pegava a matéria de direito civil. Então, civil, eu sempre percebi que caía muito a lei seca, sobretudo a parte de família e sucessões, tutela, curatela e todos aqueles institutos da parte final do Código Civil. Bom, e se cai civil mais família e sucessões, já tem um dado relevante. E se dentro de família e sucessões cai mais lei seca, o que eu devo estudar? Por óbvio que é lei seca. Ao revés, se dentro de penal e processo penal caísse mais jurisprudência, mais doutrina, com base no exame das 3 últimas provas, era essa a minha aposta. Não necessariamente se revertia nas provas que eu fazia na realidade daquilo que eu estava enfrentando. Às vezes eu olhava para os últimos concursos e não encontrava na prova que eu prestava aquele prognóstico que eu tinha feito de cair mais lei seca, de cair mais jurisprudência, mais doutrina daquela matéria específica. Mas de uma forma geral, a prova do Ministério Público do Estado de São Paulo mantém essa coerência ao longo dos anos, sobretudo nas matérias de penal, processo penal e difusos. Aqui, quando eu falo difusos, gente, deixa eu só explicar, eu me refiro à tutela coletiva na parte material e na parte processual. Carinhosamente, no Ministério Público do Estado de São Paulo, chamamos tudo isso de difusos. Ambiental, consumidor, criança, adolescente. Então, a prova do Ministério Público do Estado de São Paulo é uma prova muito justa. E para prestar o concurso, para me preparar, eu sempre fazia o exame das últimas provas e fazia por matéria um exame daquilo que tinha maior incidência dentro de 3 subgrupos, que eu particularmente dividia em doutrina, jurisprudência e lei seca. Então, se civil caísse mais lei seca, eu que já trabalhava e era defensor e tinha pouco tempo de estudo, eu focalizava dentro de civil só a lei seca. E mesmo assim, melhor examinava a parte de família e sucessões. Dentro de penal, muita legislação penal extravagante, muita parte geral também. E a parte especial, estudava, mas por vezes não estudava tanto quanto as anteriores, porque não tinha a mesma incidência que a parte geral e a legislação penal extravagante. Tratam-se de exemplos, viu, gente? Essa era a forma que eu elegi para me preparar. E como a prova segue uma característica muito própria já de algum tempo, esse prognóstico falhou poucas vezes, pelo menos no meu sentido. Então é isso, pessoal. A dica do Felipe em relação à prova objetiva, como vocês ouviram aqui, tem essa questão da importância. Eu vou apenas fazer uma pergunta final para o Felipe, porque, como vocês viram o vídeo meu no YouTube, eu tenho lá o método dos 30 dias que eu fiz para o TJ do Paraná. E esse método foi feito conjuntamente com o Felipe, nós sendo juntos esse método, e é um método de estudo que ele foi desenvolvido para você conseguir ver o máximo de matéria possível dentro desses 30 dias anteriores à prova. Perfeitamente. E quando o Felipe e eu fizemos isso, o Felipe já fazia de alguma forma, a gente conseguiu, apenas acrescentei algumas coisas, a gente ajustou, e isso fez com que eu fosse aprovado em várias primeiras fases, inclusive perdi pouquíssimas primeiras fases, quando o estudo era específico, eu passei em 9 primeiras fases, o Felipe passou em várias, em muitas de magistratura, Ministério Público, magistratura federal inclusive também, o Felipe passou da primeira fase, da F2, com esse método. Felipe, o que você pode falar sobre esse método, assim, sucintamente, pessoal, que você faria, essa preparação de 30 dias? A preparação de 30 dias, adoro falar desse assunto. Essa preparação de 30 dias, não há método infalível para concurso, tem que desmistificar mesmo, parabéns a você pelo seu perfil, não tem essa de método infalível. Bom, mas tem aquilo que mais funciona com você. E o que funciona com a gente, com vários dos nossos amigos, que hoje nós orientamos informalmente, nós diuturnamente conversamos, é o seguinte, naqueles 30 dias que antecedem a prova, é tentar, vou até ser um pouco coloquial, empurrar a maior quantidade de conteúdo possível dentro da sua memória. Aquilo que não dá para aprender, que tem que realmente decorar, é para ser decorado. Aquilo que tem muita incidência e você não consegue memorizar,
tem que decorar, tem que alocar esses últimos 30 dias. E eles, em suma, para o Ministério Público do Estado de São Paulo e para todo o concurso, é organizado dentro do ciclo de 30 dias. Eu fazia o exame das últimas provas antes desses 30 dias. Dentro dos 30 dias, estabeleci uma ordem de prioridades de matéria, que para o concurso público de Ministério Público é diferente dos da magistratura. Na magistratura eu alocava o empresarial e o tributário nos momentos finais do estudo, que sempre terminava com o exame das últimas 400 súmulas do STJ, da Constituição e do resumo de jurisprudência que o Leopoldo fazia e eu estudava. Não dava para ler o Dizer de Direito, é lógico, aquela versão completa era muito grande, então era só o tópico, só as teses. E no Ministério Público do Estado de São Paulo, se vocês pegarem o edital, vocês vão ver que as matérias que têm maior peso, que são mais cobradas e exigidas, são penal, processo penal e difusos. Por isso que eu fico orbitando em cima dessas matérias. Eu não me recordo agora, mas acho que penal é algo em torno de 30 questões, processo penal em torno de 20 questões, e difusos, material e processual, outras 20 questões. Sendo que dentro de civil e outras matérias também cai um pouco de difusos, por vezes, como por exemplo direitos humanos. Então as leis que eu tinha pouca familiaridade e que tinham grande incidência, junto com as matérias de maior relevo, notem esse conjunto de coisas que eu falei, de fatores que eu falei. Eu organizava dentro dos 30 dias. E nele estava compreendido basicamente penal, processo penal, a Constituição, partes de civil, leitura da lei seca, do Código de Processo Civil, leitura de todas, e quando eu digo todas, agora eu realmente quero dizer todas as leis extravagantes de penal e toda a legislação extravagante de difusos. Ao final do estudo, eu inseria a Constituição, que é cobrada em todas as matérias, até em civil cai a parte da Constituição, como por exemplo a parte lá da ordem urbanística, né, e da propriedade. Bom, acho que eu não organizei muito bem. Então eu pegava todas as matérias que mais caíam e as que eu mais tinha que ler, né? Bom, acho que deu para entender, né? Entendeu? Assim, a que você tinha mais dificuldade, mais caiu. caiu. Você fazia uma conjugação. Ficou um pouco difícil. Penal, processo penal, difusos, as legislações, aquilo que tinha que decorar. Por exemplo, dentro de direitos humanos, sempre cai a lei de internação compulsória. É uma lei que você não lê todos os dias, mas que você tem que ler porque ela vai necessariamente ser cobrada na prova. A lei do SUS sempre cai na parte de direitos humanos. É uma lei que não se lê todos os dias, mas ela pode cair também dentro da tutela da saúde na parte de difusos. Então ela cai dentro de direitos humanos e cai dentro de difusos também. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos também cai. Todas as provas têm uma questão da Corte Interamericana, das funções da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem que ser estudada, não está no estudo todos os dias. Então eu identificava essas questões que sempre caíam e colocava nesse mês, nesses 30 dias que antecediam a prova, junto com o estudo de todas as matérias. Depois eu posso explicar também um pouco melhor na parte escrita. Tranquilo. E para finalizar, só uma pergunta, Felipe. Em relação, o professor Rogério Sanches, ele tem feito lives comentando sobre as teses institucionais do Ministério Público de São Paulo. É importante também para a primeira fase ou isso deve ser levado da segunda fase em diante? Confesso que eu nunca estudei as teses para a primeira fase. Para a segunda fase é essencial. O professor Rogério Sanches faz um trabalho brilhante. Quisera eu ter acesso a isso antes de ser aprovado. No último concurso, na última discursiva, por exemplo, eu utilizei várias teses institucionais, aquelas que o professor Rogério Sanches tem examinado no YouTube e no canal dele. É importantíssimo, é imprescindível, é muito relevante. Parabéns, professor Rogério Sanches. Então, ficando esse período final aí, nós estamos vendo que Felipe vai falar justamente dessas teses e a importância delas na prova discursiva. É o próximo vídeo, pessoal. Valeu!